E aí, Vinícius, pede aí para ingressar. Opa, Ivana, tudo bem? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tudo certo aí? Opa, Ivana, tudo tranquilo. Só ajeitar aqui a minha câmera aqui, o apoio dele, que o fone de ouvido fica embaixo e fica difícil de apoiar aqui. Eu tô usando o meu computador para apoiar, né? É, Mas, bom, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, né? é, Eu acho, né? vamos dar uns minutos aí, né? Não sei exatamente como é que funciona a dinâmica de live em Instagram. Isso para mim é tudo muito novidade. Não estou muito acostumado, né, a esse tipo de exposição assim ao vivo, mas a gente tenta, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas por incrível que pareça, eu também não. Ah, não? Ah, eu achei que você já fosse já aí das mídias sociais e tudo, Não, né? não. Ah, tá certo, Ivana. A gente espera o quê? Mais uns 2 minutinhos para a gente começar? É, Como é vamos que é com o pessoal? minutinhos aí, né? Para dar um tempo para o pessoal entrar. Tem gente entrando aí, o pessoal da associação entrou agora, né? Tá, pessoal entrando aqui do grupo, do nosso grupo da Síndrome da Fadiga Crônica, né? Bom tê-los aí conosco, né? Vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa que possa orientar melhor, né? O pessoal a respeito dessa doença aí emblemática, digamos assim, Fantasma, né? Oi? fantasma, né? É um fantasma, né? Não, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar e vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas que bom que estamos aqui, deu tudo certo, a conexão parece estar boa, tudo certinho, né? Aham. Que ontem estava meio complicado. Você estava preocupado ontem, né? Tava preocupadíssimo, mas aí eu peguei o meu roteador, peguei o fio, trouxe para cá, para ficar do lado, para não dar problema. Mas eu acho que o maior problema é que a gente estava se falando pelo WhatsApp. E eu acho que a plataforma do WhatsApp é muito ruim para fazer videochamada, né? O tal do Então, perfeccionista é um problema, né? oi? O tal do perfeccionista é um problema, né? Eu sou um pouco perfeccionista, né? Enfim, tem umas especulações aí que eu não gosto muito, não, né? Não sei se eu posso falar um pouquinho dessas questões do perfeccionismo e síndrome da fadiga crônica, né? É, Deixa para Não vamos depois, né? assustar, não. É. Tá. Mas Vamos. tá, tá- tá dando uns travamentos, tá? Mas para mim, né? Deixa eu só verificar aqui como é que tá a minha conexão, se eu estou conectado na rede correta. Só um minutinho, tá? Para vocês está tudo bem aí, pessoal? Vocês estão tá travando? Como que tá? Vinícius? Acho que ele caiu, né? Aí eu vou convidar ele. É, ele caiu. Vamos ver, vamos dar um. Eu adicionei ele aqui. Opa, foi? Tô. Foi. Eu fui verificar qual rede eu tava e eu desconectei. Bom, Vamos, vamos começar então um pouquinho. Ô Ivan, eu acho que é melhor você como vai estar meio que me entrevistando, eu acho que é melhor você começar a falar, né? eu vou te apresentar aqui pro pessoal. Gente, esse daqui é o Vinícius. Ele é um dos administradores do grupo da Síndrome da Fadiga Crônica. Ele é porque existe um grupo no WhatsApp de pacientes da síndrome da fadiga crônica aqui no Brasil, né? E eu também participo desse grupo, mas eu sou só participante, eu não sou administradora.
E o Vinícius é dos administradores e ele está frequentemente acompanhando os estudos relacionados à síndrome da fadiga crônica, né? Inclusive, ele teve aí à frente tentando um projeto de lei aí para ver a questão do reconhecimento da síndrome, enfim. Ele é professor de biologia, né, Vinícius? E ele foi diagnosticado com a síndrome da fadiga crônica há alguns anos. Então, assim, acho que a primeira coisa aí para trazer o pessoal um pouco para ficar a par da perspectiva da síndrome, né, é perguntar para você o que são esses sintomas, né, de forma geral. Eu sei que é difícil estabelecer todos eles aqui, né, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso com o pessoal, né, até mesmo porque ontem levantaram questões nesse sentido, enfim. Acho que vale aí a pergunta. Bom, falar da síndrome de fadiga crônica, como eu havia falado, é extremamente emblemático, extremamente difícil. Primeiro porque é uma doença que ainda ela não tem uma definição muito rígida, né, do que é síndrome da fadiga crônica, né, também chamado de encefalomielite miálgica, mas que também recebe outros nomes também, uma série de outros nomes. E um dos nomes que, inclusive, eu quero chamar um pouco a atenção, que é um nome que ficou um pouco esquecido, tá? É a síndrome da fadiga pós-viral, tá? É um dos nomes que ficou um pouco esquecido, porque muitos casos não consegue se estabelecer esse nexo causal viral, né? Uma pessoa ter uma virose e logo na sequência apresentar os sintomas da síndrome da fadiga crônica, né? Então, isso foi meio que esquecido, esse nome, mas é um nome que, em razão da Covid, né? E a gente está vendo quadros aí que parecem muito típicos da síndrome da fadiga crônica, né? A gente acha que é importante, sim, ressuscitar esse nome, tá? O CDC, inclusive, reconheceu a similaridade de muitos casos pós-Covid e síndrome da fadiga crônica, né? Uma alta similaridade de muitos casos, não todos os casos, né? Tem casos realmente pós-Covid, né? Porque o pós-Covid, o síndrome pós-Covid, enfim, os vários nomes que se dão, long Covid e tal, é um guarda-chuva de condições, de sequelas, né, da Covid, né? Algumas são consequências estruturais, né, que é realmente a alteração de pulmão, de coração, renal, enfim, de uma série de coisas. E tem alterações que não são estruturais. A pessoa faz exame, exame de imagem, faz exame cardiológico, faz exame de sangue, faz exame e não aparece. Então, não tem alterações estruturais que justifiquem esses sintomas, né? Principalmente esse grupo é um grupo suspeito, né, de talvez ter um quadro, sim, de síndrome da fadiga crônica, né, uma síndrome da fadiga pós-viral, né, a chamada também encefalomielite miálgica, tá? Eu vou falar um pouquinho do que é agora a doença, tá? Bom, ela é uma doença heterogênea, então, você vai pegar um quadro de uma pessoa com síndrome da fadiga crônica e vai comparar, e às vezes não bate muitas coisas, tem algumas coisas que são diferentes, né? Até mesmo o pessoal pós-Covid, eles têm alguns aspectos que são mais próprios dele. O pessoal que supostamente está desenvolvendo aí uma síndrome da fadiga crônica pós-Covid, tem alguns aspectos que são mais próprios deles que não são tão próprios de outros pacientes que desenvolveram síndrome da fadiga crônica por outros motivos, infecciosos ou não, tá? Apesar desse nome, um dos nomes ser, da síndrome da fadiga crônica ser chamado síndrome da fadiga pós-viral, tá? Nem todos os casos, como eu havia falado, são pós-infecciosos. Acredito que cerca de 75% se dá após uma infecção. O problema é que nem sempre se consegue estabelecer esse nexo causal. A pessoa às vezes pega uma infecção e muito tempo depois ela vai apresentar os sintomas da síndrome da fadiga crônica. E aí perde esse nexo causal. A doença não segue logo em seguida, assim, direto, né? Não segue logo após a infecção, né? Mas é uma doença, então, assim, bem heterogênea, tá? Então, assim, nós temos um quadro
existem alguns conjuntos de critérios diagnósticos para a síndrome da fadiga crônica, tá? Existe mais ou menos existem vários, na verdade, mas existem uns 5 principais conjuntos de critérios diagnósticos, tá? O que é o critério de Holmes, tá? O do Fukuda, eu estou falando na ordem, mas na ordem, tá? O do Holmes, do Fukuda, o critério do consenso canadense, o critério do consenso internacional e o critério do IOM, dos Estados Unidos. Tá? Esses são os principais critérios diagnósticos. Tá? O que é então, assim, quais são os sintomas da síndrome da fadiga crônica, tentando fazer um blend desses vários critérios diagnósticos? Um deles, até pelo próprio nome, já diz, é a fadiga. Uma fadiga, mas todo mundo tem fadiga, né? Mas, bom, uma das coisas mais básicas, na maioria dos casos, é uma fadiga persistente. Se não uma fadiga persistente, é também o PAIN, o chamado PAIN, que é uma sigla em inglês, que quer dizer Post-Exertional Malaise, que quer dizer, ao pé da letra da tradução, é um mal-estar pós-esforço. É uma piora. O que é esse mal-estar pós-esforço? É mal-estar, propriamente dito? Não necessariamente é um mal-estar, mas é uma piora dos sintomas, tá? Dos sintomas gerais que a pessoa tem normalmente, ou até o aparecimento de outros sintomas que não acompanham o dia a dia da pessoa, né? Após um determinado nível de esforço físico ou cognitivo, ou mental, tá? As pessoas focam muitas vezes no esforço físico. E é uma piora desproporcional. Não é tipo assim, eu fiz uma atividade X e fiquei cansado. Tá, mas você fez uma atividade que realmente justificou aquele cansaço. Só que é uma piora desproporcional, ao ponto da pessoa ficar acamada, né? E esse PAIN, que a gente chama, ele geralmente se manifesta após até 72 horas, pode ser imediato, ou até 72 horas após o esforço físico. Tá? E a pessoa pode, às vezes, ficar muito mal por dias, tá? Com mal-estar, com cansaço exacerbado. Alô? Colocando um parêntese aí do que você falou, que não é só o esforço físico, né? Mas o mental também. É porque agora Mental também. Mental também. o mental também, ele também pode desencadear uma crise aí no paciente. Sim, sim. Pode. E aí tem até uma questão bem interessante, porque a gente tem uma situação emblemática das questões emocionais com a síndrome da fadiga crônica. Tem algumas perspectivas que estão sendo abandonadas que fazem um link com questões emocionais e tudo mais. Assim, qualquer doença, até doenças assim, orgânicas, bem definidas e tal, sei lá, a pessoa tem, sei lá, um problema cardiológico, né? Uma situação emocional, ela pode ter um piripaque, né? Então, assim, essas coisas não se separam, emocional e doença emocional, problemas emocionais e doenças orgânicas, tá? Mas a síndrome de fadiga crônica, o entendimento é que é uma doença, sim, orgânica, tá? A OMS considera como uma doença neurológica, mas hoje o entendimento mais recente é mais do que uma doença neurológica, tá? É uma doença multissistêmica. É uma doença multissistêmica que tem alguns aspectos autoimunes, tá? Mas a gente ainda não pode dizer que é autoimune propriamente dito. Ainda a coisa está muito nebulosa, né? Então, como eu falei, o entendimento ainda é muito exploratório da síndrome da fadiga crônica. A pesquisa é uma pesquisa ainda é muito exploratória, né? Nós já temos dados bem consistentes, né? Observacionais, né? Então, agora que a gente está começando, assim, a criar hipóteses, até algumas teorias aí, tem a teoria da armadilha metabólica, enfim, tem uma série de teorias, tem mais hipóteses, teoria nem tanto, acho que teoria seria só essa da armadilha metabólica, que para mim é mais uma hipótese ainda, está no campo das hipóteses, mas enfim. Parênteses, porque, assim, lembrando que muita gente aqui não deve ter conhecimento sobre a síndrome da fadiga crônica e tudo mais, existem pesquisas já em alguns países. Infelizmente, até onde a gente sabe, no Brasil não existem essas pesquisas. E essas pesquisas, Infelizmente, praticamente nada.
E essas pesquisas fora, existem várias vertentes que eles foram chegando aí nesse processo, né? Por exemplo, em Stanford, a suposição é que seja a partir de uma causa viral, ou em que o vírus atuou de uma forma exacerbada, ou então que o próprio sistema imune criou uma reação exacerbada em relação a esse vírus. Existem pesquisas em várias vertentes. Stanford é um exemplo, em outros lugares eles seguem outras linhas. Então, assim, a verdadeira causa ainda são suposições, mas o que, por exemplo, esse cansaço exacerbado, as alterações cardíacas, que são normalmente muito comum, alteração de pressão arterial e essas coisas, são tudo questões que são sintomas. Ninguém sabe identificar o que está desencadeando esse efeito, digamos assim, muito sensível do corpo, né, Vinícius? Então, assim, acho que é importante a gente colocar o pessoal um pouco a par disso aí, né? Que as pesquisas, quando ele traz essas possibilidades aí, é porque são pesquisas em pontos diferentes, né? Lugares diferentes, estudos diferentes. Exato, exato. Né? E você falou aí uma questão, o que parece, assim, vamos dizer assim, da síndrome de fadiga crônica, é um entendimento um pouco meu, Vinícius, né? É que os portadores da síndrome de fadiga crônica, né, assim como os das desautonomias, e normalmente nós temos desautonomias, diferentes tipos de desautonomias, com especial enfoque para o POTS, que é um tipo de desautonomia, né, mas tem a síndrome vasovagal, enfim, que normalmente acompanham né, a síndrome de fadiga crônica. Essas duas condições, a síndrome de fadiga crônica e a desautonomia, geralmente a gente percebe nas pessoas reações exacerbadas a determinados estímulos, tá? Alimentos, às vezes, um alimento que já está um pouco estragado, a um medicamento, a um estresse emocional, a um estresse físico, né, um trabalho, o próprio trabalho normal, né, às vezes fazer uma compra, às vezes fazer alguma coisa desencadeia essas manifestações assim diversas, né? E aí eu vou tentar falar um pouquinho dos sintomas assim um pouco mais detalhadamente, né? Bom, mal-estar pós-esforço o PEN, ele é o que está sendo tido como consenso, tá? Está tido como sendo um consenso nos últimos anos. Os últimos critérios diagnósticos colocam o PEN, que é essa piora após o esforço, e que pode durar dias, a pessoa pode ficar acamada dias por causa de um determinado evento, uma sucessão de eventos e que causaram um estresse orgânico, né? E pode ficar acamada por dias, pode ser por um período curto também, tá? Mas é sempre uma coisa desproporcional, né? E o que eu ia falar mais? Alterações Então, assim, cardíacas. os três últimos critérios diagnósticos consideram o PEN como essencial. Então, isso está virando meio que como um consenso, tá? Mas ainda a gente não pode dizer que isso é certo, algo taxativo, nem nada, mas é o que a gente está caminhando nesse sentido, tá? Não só de ter fadiga persistente, como ter o PEN, né? Essa condição aí, que é o PEN, para mim, seria vou usar uma palavra que, inclusive, o doutor João, que faz parte da nossa comunidade, falou, que eu acho que é muito bom. O PEN seria uma agudização, né, agudo, né, uma piora, os sintomas ficarem mais exacerbados. E até o surgimento de alguns outros sintomas que não são tão rotineiros, né? Eu tive 2 PENs mais recentes, muito fortes agora, nesse último mês, né? Um, inclusive, semana passada, que fazia muito tempo que eu não tinha, que eu ficar tão mal, né, além da fadiga exacerbada, ainda piorada, né, que eu cheguei a ter ânsia de vômito e em um desses PENs eu cheguei a vomitar, né? Então, quando eu chego nos quadros mais limítrofes do PEN, eu chego nesses níveis, né? Então, assim, esses são algumas coisas, né? Mas distúrbios do sono, isso também é bem padrão. Então, tem alterações muito diversas de sono.
desde hipersonia, excesso de sono, sonolência diurna, tá? Alterações do ciclo circadiano, trocar o dia pela noite, insônia. Então, tem todo tipo de manifestação diversa, isso varia muito de paciente para paciente, mas alterações do sono, distúrbios do sono, são assim, com alguns critérios diagnósticos, inclusive colocam como sendo exigidos, é extremamente comum, tá? Então, esse aí é um ponto assim, bastante importante, tá? Eu acho que eu poderia fazer agora um link, inclusive, com a tal de alguns equívocos que acontecem, com associações que a síndrome de fadiga crônica até se sinonimizam com a tal da fadiga adrenal, que não é tido, não é um termo aceito na medicina, tá? Quando você tem alterações do sono, né, em consequência disso, você acaba tendo alterações naturalmente de algumas alterações do cortisol, né? Então, tudo leva a crer que essas alterações do cortisol na síndrome de fadiga crônica são mais consequências do sono alterado do que é a causa da síndrome da fadiga crônica, tá? Que o pessoal associa muito aí, ou inclusive alguns sinonimos como, né, fadiga adrenal, síndrome de fadiga crônica. Esquece, e fadiga adrenal não é um termo aceito, inclusive é considerado um pseudodiagnóstico, né, aí por muitos algumas abordagens aí que não são aceitas pela medicina, né? Infelizmente aí tem algumas questões emblemáticas, muitas pessoas defendem isso aí muito fortemente, tá? Mas pode ter sim algumas alterações sim hormonais, tá? Pode ter sim, mas tudo leva a crer que essas alterações são mais consequências, alterações do eixo HPA, né, que está associado com a adrenal, seriam mais uma consequência, né? A Yara está perguntando, sintomas são muito parecidos com os psiquiátricos, enfim, realmente. Alguns aspectos, a doença muitas vezes lembra alterações psiquiátricas, né? Mas é um equívoco, tá? É uma doença orgânica, mas a pessoa, assim, pode desenvolver problemas de ordem psiquiátrica porque ela está em sofrimento, né? Assim como qualquer outra doença eu costumo orgânica, uma pessoa falar, que tem Hum? eu costumo eu até estava conversando com o Vinícius esses dias aí, que eu costumo falar que é muito difícil você. E que é uma coisa que eu trago até para os meus médicos, que eu não nego a questão das questões psiquiátricas, né, da depressão, da ansiedade, e que é muito difícil você falar o que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, né? E parece que é um ciclo ali, que aquilo ali vai se engolindo, que então é muito difícil você separar, porque queira ou não, se você tem uma limitação física em que você não consegue ter uma produtividade normal como as pessoas comuns, isso vai te afetar psicologicamente. Você vai desenvolver depressão, você vai desenvolvendo e outros sintomas, né? Muito Então, possivelmente você vai desenvolver. então é muito difícil você definir, existem momentos, inclusive durante a doença, que você não sabe diferenciar, e outros momentos que você vê nitidamente. Por exemplo, a Doraci perguntou aí sobre as intercorrências no sistema urinário, intestinal, endócrino. Existe sim intercorrências no sistema urinário e intestinal, os sintomas gastrointestinais que estão correlacionados à desautonomia, né? Que a desautonomia é uma comorbidade que está correlacionada com a síndrome da fadiga crônica, não se sabe se é qual que causa o quê. Não se sabe se é a desautonomia que causa a síndrome da fadiga crônica ou se é a síndrome da fadiga crônica que causa a desautonomia. Então, assim, e a desautonomia ela diz respeito ao sistema nervoso autônomo, né? E o sistema nervoso autônomo é responsável por passar a mensagem por todos os órgãos. Então, assim, quando você fica em pé, por exemplo, o seu organismo interpreta aquilo de uma forma equivocada e passa informações equivocadas ali, que às vezes desencadeia uma arritmia, às vezes desencadeia problemas gastrointestinais e por aí vai, né, Vinícius? É mais ou menos isso. Exatamente. Você falou perfeitamente. Então, assim, então vou entrar agora um pouco na desautonomia. Eu acho que
Acho que a desautonomia, eu acho que é uma grande charada aí, né? Que a desautonomia também é muito heterogênea. Na verdade, a desautonomia é um guarda-chuva de condições ou de doenças, talvez que a gente possa dizer assim, né? Aí nós temos o POTS, nós temos a síndrome vasovagal, a gente tem a intolerância ortostática e a gente tem uma série de... E eu confesso que eu não tenho um entendimento muito bom sobre desautonomia, tá? Eu não consigo compreender. Eu, graças a Deus, consigo controlar razoavelmente bem a minha desautonomia. Então, assim, eu acabo não me preocupando demasiadamente com a desautonomia. Mas nós temos algumas pessoas no grupo que a desautonomia acaba sendo um dos sintomas piores. Piores, inclusive, do que a própria fadiga e do que os pains que normalmente que são próprios da síndrome da fadiga crônica. Então, isso é bastante complicado. Os sintomas de desautonomia para mim são muito pesados, é muito forte em mim. Eu tenho muita sudorese, eu tenho arritmias cardíacas, eu faço o controle disso através de beta-bloqueador, eu tenho que tomar Florinef, que é a fluocortisona, que é para estabilizar a pressão, e mesmo assim tenho muitos sintomas. Então, a desautonomia para mim é um caso muito... É uma das piores coisas, né? Para mim, e já para o Vinícius não é tanto, né? Ele consegue ter o controle através de qualquer medicação. Consigo controlar com a paroxetina, né? A paroxetina, da marca Pondera que eu uso, que para mim é melhor, eu consigo controlar com doses bem baixas, 5 miligramas. Quando há uma situação que há um descontrole, aí eu aumento a dose. Mas a minha dose mesmo, padrão, é 5 miligramas da paroxetina e eu consigo controlar. Algumas pessoas acham incríveis. Como assim? Mas isso não é nada, né? Mas eu consigo controlar e tal, e eu prefiro tentar sempre usar as menores doses de medicamento. Eu tenho meio que um princípio meu, assim, de tentar usar o mínimo. Ah, mas é um medicamento psiquiátrico. Ah, mas então a doença é psiquiátrica, a desautonomia é psiquiátrica. Não, olha só, vamos entender. Esses medicamentos psiquiátricos, eles atuam como remédios neurológicos. É muito comum medicamentos psiquiátricos sendo usados em doenças neurológicas, tá? E medicamentos psiquiátricos usados em doenças neurológicas e medicamentos neurológicos usados em doenças psiquiátricas. É muito comum. Você vai ver aí, epilético, normalmente eles usam antidepressivos, alguns medicamentos para ajudar a controlar uma doença que é claramente uma doença neurológica. Então, são intercambiáveis esses medicamentos, tá? Então, os medicamentos interferem no sistema nervoso autônomo, né? Que é o que pega na questão da... Né? Eles atuam modulando o sistema nervoso autônomo e ajudam a evitar as manifestações da desautonomia, tá? Mas, assim, inclusive, assim, é bem interessante que, para o pessoal aí da desautonomia, isso está sendo muito característico do pessoal daí pós-Covid, né? Tendo sintomas pós-Covid. Desautonomia, eu acho que é o que chama mais atenção, a síndrome de fadiga crônica também, mas a desautonomia é mais... que eles muitas vezes estão sendo medicados com antidepressivos e estão achando que realmente está funcionando, e eles acabam assumindo que realmente tem uma doença psiquiátrica, tem um transtorno de ansiedade, tem um transtorno pós-traumático, ou um transtorno de pânico, ou alguma coisa assim. E não, gente. Quer dizer, pode até ser também, mas investiguem. Se vocês têm quem tem aí pós-Covid, tem sintomas aí pós-Covid, né, sequelas pós-Covid, tem esses sintomas que lembram desautonomia, né, tentem investigar essa possibilidade de não ser bem só um transtorno de ansiedade, pode ser algo muito além, né? Pode ser uma desautonomia e aí existem exames mais objetivos, como o tilt test, que seria um dos mais padrões, assim, existem outros, né? Mas o tilt test é o mais padrão e é um exame que vai estimular a manifestações dos sintomas, tá? E aí você pode até, algumas pessoas que tendem a desmaiar, que tem desautonomia que leva a desmaiar, ou o coração disparar, pode acontecer várias coisas, tá? Durante o exame, né?
Eu acho que uma coisa que é importante aí, que a gente ficou de trazer nessa live hoje, era o seu processo de diagnóstico, né, Vinícius? Que Ah, vou contar então. é Eu, diferente. eu- Deixa eu ver se eu terminei de falar. Eu vou falar bem rapidinho aqui, só para. Vou falar assim, meio corrido, só para não deixar de falar um dos outros sintomas, inclusive um sintoma que é bem dor, tá? A dor, a famosa dor, tá? Então, dor. Eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar porque eu faço parte de uma exceção dos portadores da síndrome da fadiga crônica que não tem dor, Certo? tá? Talvez uns 10%, a gente não sabe muito bem, os estudos epidemiológicos ainda são muito ruins, tá? Então, dor, tá? A maioria tem dor, a grande maioria tem dor. Eu não tenho dor, pelo menos as minhas dores não são típicas. Geralmente são dores musculares ou articulares, né? Tanto é que um dos nomes da síndrome da fadiga crônica é encéfalo mielite miálgica. Esse miálgica é álgico de algia de dor, né? E esse MI é de músculo, né? Então, dores musculares, mas a gente acaba englobando bem dores articulares, mas podem ser outras dores também. Eles assumem hoje outros sintomas de dores oculares, dores no estômago, dores enxaquecas e várias outras manifestações de dor que não Que, enquadram. já que você está trazendo a questão da dor aí, eu acho que uma coisa a ser colocada aí que é importante é que existe diferença da síndrome da fadiga crônica para fibromialgia, né? Os pontos de dores da fibromialgia normalmente não se encaixam na síndrome da fadiga crônica. Geralmente o paciente fibromiálgico, ele tem uma boa resposta ao exercício, como que é o nome? Me deu branco na palavra. Exercícios graduais, eles geralmente se beneficiam muito dos exercícios graduais. E já E na fadiga crônica, a probabilidade de desencadear a crise é muito grande. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias a respeito do assunto, que existem alguns pontos que eles começaram a identificar de diferença das duas doenças, né? Em que, por exemplo, a fibromialgia ela não tem alterações no cortisol matinal. Já a síndrome da fadiga crônica, normalmente eles têm uma alteração no cortisol matinal basal lá, que dá uma alteração que é muito comum, só que eles acreditam que isso é uma consequência da doença e não a causa. Então, assim, existem vários fatores. Eu peguei um estudo que fizeram sobre vários outros estudos, né? E eles elencaram as diferenças, o que tudo indica que são sim doenças divergentes, né? Que não são as mesmas, mas que comprometem muito o paciente, né? De alguma forma, e tem todo um tabu em cima disso, né? a Lorena está aí perguntando como é que fica a questão das atividades físicas para quem tem síndrome de fadiga crônica. Gente, olha, eu não vou ser taxativo, é uma questão emblemática, tá? O Nice lá esqueci o nome, mas enfim, lá da Inglaterra, já se posicionou contra esse tratamento, né? O GET, que é terapias de exercícios graduais, tá? Se colocou contra como sendo o tratamento padrão, tá? Tá? Mas há pessoas que dizem ter benefício, sim, tá? Então, assim, quem tem benefício, que julga ter benefício, continue com cuidado, né? Se observando muito, mas é aquela coisa, é uma questão emblemática. A minha preocupação muito de não fazer exercícios para a síndrome da fadiga crônica seria mais a questão do descondicionamento. O descondicionamento pode levar a uma piora da nossa condição, mas ela em si não, o exercício em si não seria terapêutico, assim, terapêutico de uma forma geral, padrão. Para algumas pessoas sim, mas padrão não. Padrão é o exercício físico, mesmo graduais, bem, né? Mas assim, eu acho que é tudo muito, muito particular na síndrome da fadiga crônica. As abordagens são muito particulares. É, o, Aqui a Maria está falando, não me trouxe benefício, me fez piorar. Geralmente a gente piora, a gente tem o PEN, né?
E algumas pessoas, inclusive, não é só o PEN, mas o PEN passa. O pessoal fala assim, né? Faz exercício físico, vai ter PEN, mas você vai se recuperar. Olha, eu forcei muito a questão da atividade física no início, principalmente quando eu tive uma remissão importante, né? A síndrome fadiga crônica tem flutuações, melhoras, pioras, enfim, mas eu acho que eu cronifiquei, eu tive uma piora de forma mais crônica, mais cronificada, os meus sintomas se tornaram piores e mais cronificados depois de ter ficado forçando a barra demais. Então não é só o PEN em si, que o PEN é imediato e passa. É imediato e passa depois de algum tempo. Pode demorar, mas né, passa. Mas e aí? Dessas piores? E eu vi vários relatos desse tipo, de pessoas que cronificaram a doença por conta disso. Teve até a publicação que compartilharam lá no grupo hoje do Whitney, né? Que o Whitney, ele é um paciente grave, ele está numa condição, infelizmente, muito pior do que a nossa, que é muito triste. Mas o pai dele é pesquisador de Stanford e mesmo assim eles não conseguem melhorar muito a qualidade de vida dele. E o Whitney hoje fez uma publicação nesse sentido, de sempre respeitar os próprios limites e perceber esses limites. Porque à medida que você vai atravessando esses limites, você vai perdendo ainda mais espaço para a síndrome da fadiga crônica. Então, ele usa um exemplo lá, e você vai para uma festa durante 5 horas e você não consegue, você está passando em cima dos seus limites ali, vai passar um momento que você vai deixar de aguentar ficar 5 horas ali, que você vai ficar 3, que você vai ficar 2 e que depois você vai deixar de conseguir ir nas festas. Então, assim, ele fala da importância de você respeitar os limites do seu corpo nessa perspectiva aí, quando você é um paciente da síndrome da fadiga crônica, né? Eu acho que a gente podia falar pelo menos brevemente aí, Vinícius, do seu caso, porque ele é uma exceção, ele não entra como uma questão desencadeada por causa viral, né? E a gente não tem muito tempo aí. Tá, eu vou tentar falar bem brevemente, né? A gente tem 23 minutos, né? Mas, enfim, a gente falou meio que por alto dos sintomas, tá? O meu caso aparentemente não é viral, tá? Foi até meio difícil para mim ter que rever, porque eu já não sabia nem quanto tempo tinha, que eu já tinha doença, que eu me perco um pouco no tempo, assim, de quanto tempo, mas eu fui ver. Eu tive um acidente, a síndrome crônica pode ter várias causas, inclusive traumas físicos, pós-cirúrgicos, após um processo de estresse, sim, de trabalho, estressor emocional, um evento traumático físico, ou até mesmo emocional, se admite, sim, essa possibilidade, mas gerando uma doença orgânica, tá? Um trauma emocional gerando uma doença orgânica, tá? Então, se admite essas hipóteses, tá? Mas após traumas físicos, após cirurgias, após infecções, e assim, o meu caso, aparentemente, eu tive um acidente em novembro de 2013, então já vão 7 anos aí, né? Eu não sabia que tinha tudo isso, né? Eu fui ver o histórico, eu tive um acidente de carro, eu tive um trauma eu tive um trauma torácico abdominal, né? E depois de 5 dias, eu estava todo quebrado, fiz os exames, né? O SAMU me atendeu, fez raio-x, depois fui para um hospital fazer uns exames complementares, não deu nenhuma alteração importante. Cortei a mão, né? Cortei a língua, tive que costurar a língua e tal, né? E 5 dias depois, eu comecei a ter as manifestações desautonômicas, né? Para mim começou assim, com as manifestações desautonômicas. O meu coração simplesmente, o meu externo gelou, meu coração batendo e falta de ar. Eu falei, me leva para o hospital e tal, e fui para o hospital. E lá no hospital, tendo essas várias manifestações, ia, voltava, vinha, voltava, e voltavam, e eles controlavam com benzodiazepínico. Benzodiazepínico, um remédio neurológico, psiquiátrico, tá? Controlando manifestações neurológicas. Então, também os benzodiazepínicos controlam as crises já instaladas, tanto de uma desautonomia, a crise desautônoma, propriamente dita, como uma crise também de uma crise de pânico
ou uma crise de TAG, de transtorno de ansiedade generalizado. Então, os benzodiazepínicos, novamente, aí os remédios psiquiátricos, novamente, podem atuar dessa forma. Mas a gente tem que entender, só parando um pouquinho, tá? Que as terapêuticas, principalmente para a desautonomia, vão para muito além dos remédios psiquiátricos, tá? Nós temos os beta-bloqueadores que você usa, nós temos o Mestinon, a Ivabradina, tem um monte, tem questão de meias de compressão, né? Ingestão de mais água, ingestão de sais minerais diversos, não só sal de cozinha, de magnésio é extremamente recomendado, ingestão de magnésio. Então, tem uma série de terapêuticas que são próprias da desautonomia. Mas, voltando para a minha história, então eu tive esses quadros e fui diagnosticado com TAG, com transtorno de ansiedade generalizado ou transtorno pós-traumático. Mas eu, logo no dia seguinte que eu tive o acidente, eu não conseguia, eu estava na época fazendo um cursinho, né? Eu não consegui ir, mas no outro dia, o acidente foi uma segunda, na terça-feira eu não fui, na quarta-feira eu já retornei às atividades normais, né? Quebrado lá, todo ruim, mas fui. E aí na sexta-feira eu começo a ter essas manifestações, né? Então, assim, eu não estava lembrando do acidente, não estava tendo nada, enfim, e aí foi um longo processo, porque eu não aceitava o diagnóstico, até que chegou um momento que eu já não sabia mais o que fazer. Aí eu resolvi aceitar. Vou marcar um psiquiatra. Foi coisa de meses, assim, e voltava essas manifestações de desautonomia, parava um pouquinho, voltava. Foram coisa de 3, 4 meses, agora eu não me lembro ao certo. E aí eu marquei o psiquiatra e também marquei um cardiologista. Tinha já ido em vários cardiologistas, né? E aí ele me passou, ele falou assim, vamos fazer o tilt test. E eu falei, sei lá o que é tilt test, eu li na internet assim, não sei se tem a ver, não, acho que não vai dar nada deu nada até agora, né? E aí, para minha surpresa, eu fui fazer o exame e eu quase desmaiei. Voltei no cardiologista, né, feliz da vida, ele falou, isso aí é coisa boba, bebe um pouquinho de água, toma mais sal e não sei o que, foi com o caso e tal. Por que ele falou isso? Ele foi muito assertivo na questão de orientar o diagnóstico, mas foi muito errado em tratar como uma besteira. O que acontece? A desautonomia é uma manifestação relativamente comum, quadros de desautonomia são extremamente comuns, mas esses quadros leves, como ele falou, da forma que ele falou, é a grande maioria. Mas tem quadros agudos que são exceções, que manifestações de desautonomia, que a gente está vendo aí no pós-Covid, que são casos que são limitantes, são debilitantes ou até limitantes, inclusive, para o trabalho. Tem pessoas que têm desautonomia que simplesmente, muitas pessoas que têm desautonomia grave, que são exceção, que são esses quadros agudos, que não conseguem trabalhar, não conseguem ter uma vida normal, né? Então, isso aí ele fez essa leitura por conta dessa maioria das pessoas que têm desautonomia. Muita gente tem desautonomia, gente, é muita gente mesmo, tá? Não é uma doença rara, é mais raro os casos agudos, mas até os agudos eu acho que não conseguiria enquadrar como doença rara. Eu não consigo ter essa visão mesmo para os casos agudos de desautonomia. Enfim, só que aí ele falou, é isso. Eu falei, não, mãe, eu não tenho isso. Meus quadros são muito mais fortes. Aí eu fui para o psiquiatra, que já estava marcado também. Fui para o psiquiatra me passou paroxetina. Ou foi fluoxetina, e depois eu troquei, não lembro exatamente. E funcionou, que foi uma beleza. Aí eu aceitei que tinha uma doença psiquiátrica. Aí eu fui tomar e funcionou, que foi uma beleza. E aí eu sei que dentro de um ano eu fui fazendo o desmame, né? Mas a fadiga vindo, e eu tomava dose bem baixa, conseguia controlar, né? Mas a fadiga vinha crescendo, aquela fadiga, e eu atribuí, inclusive, a fadiga ao medicamento. Eu falei, não me adaptava, tanto é que eu troquei, era paroxetina para fluoxetina, enfim, não mudou em nada, considerava cansado, continuava funcionando, a fluoxetina também funciona muito bem. Na verdade, para a desautonomia,
um dos medicamentos que mais funcionam dos psiquiátricos são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Paroxetina, fluoxetina, escitalopram e vários outros por aí, né? E esse cansaço que vinha. E, enfim, eu fiz o desmame, fiquei sem usar, e de vez em quando, nos anos que se passaram, vinham sintomas, mas eu conseguia controlar. Vinha, eu bebia água, bebia sal, não sei o que, eu conseguia manter ele sob controle, né? E aí, nessa época eu estava trabalhando com assistência técnica extensão rural, biólogo trabalhando com assistência técnica extensão rural, né? Dirigia para cima e para baixo, aqui no Goiás, para tudo, na região do Vale do Paraná e tudo mais. E eu já não estava aguentando mais, eu estava com um cansaço assim debilitante, não estava conseguindo trabalhar. E aí eu tive que pedir demissão, e aí eu segui para o mestrado, achando, vou dar conta do mestrado. Pedi demissão, passei no mestrado na UNB, na Botânica, e segui para o mestrado. Só que o cansaço continuava vindo, continuava vindo. E aí um dia eu fui fazer uma coleta de campo, né, de umas bromélias, que fazia parte do meu estudo, trabalho com parte de clonagem de plantas, e no retorno, era de dia ainda, fui para o Alto Paraíso, né? No retorno, eu capotei o carro, dormindo, de dia. E aí eu falei, agora eu preciso investigar esse negócio mais a sério. Porque eu estava investigando ao longo do tempo esse cansaço crescente. Eu estava investigando, mas não estava achando. Eu preciso ver alguém. E aí eu fui um neurologista especialista em sono, um dos caras, assim, talvez um dos melhores do mundo, né? E ele fez uma série de testes, uma série de exames. Eu tinha, durante esse período, né, que eu fui piorando a questão da fadiga, eu tinha ciclos de hipersonia, né? Chegava a dormir 16 horas seguidas e tal, enfim, uma série de alterações aí que são próprias assim, o intestino não funcionava, uma série de coisas aí, e, né? E a desautonomia também estava começando a aflorar um pouco também, mais. E aí ele pegou, fez um monte de testes e ele me diagnosticou com a síndrome da fadiga crônica. E eu não aceitei muito o diagnóstico, porque não era muito, na época não era muito bem entendido, ainda não é muito bem entendido, mas na época ainda não era menos ainda, né? Então, muitos médicos não acreditavam, e aí eu não aceitei muito a situação. E o meu quadro ainda não era tão típico, porque eu tinha mais piora, após o esforço mental do que esforço físico, né? Então, o meu caso não era tão típico. Mais uma vez, né, depois desse diagnóstico, eu ainda não estava. Comecei a pesquisar e tal, participar de vários fóruns, Phoenix Design e uma série de coisas. E deixa eu ver como é que tá nessa hora. Tá, ainda dá tempo. Enfim, eu fui vendo algumas coisas e tal, mas não conseguia entender muito bem. E aí eu tinha sido diagnosticado na verdade, quando eu fui diagnosticado lá com a desautonomia, eu não fui diagnosticado com o nome desautonomia, eu fui diagnosticado com síndrome vasovagal. E eu sempre lia desautonomia, pesquisando na síndrome da fadiga crônica, desautonomia aqui, desautonomia colar, não sei o que lá e tal, até que uma hora eu vi assim, síndrome vasovagal e tilt test, eu falei, caramba, síndrome vasovagal é um tipo de desautonomia, caramba! Aí eu comecei a aceitar. Peraí, então, é isso. E o médico que me diagnosticou, ele não fez essa associação, pelo menos ele não me falou. Ó, que eu passei para ele o exame da desautonomia, ele viu e tudo mais, mas ele não falou que uma coisa estava associada com a outra, que a síndrome vasovagal é uma desautonomia e as desautonomias estão associadas com a síndrome da fadiga crônica. Ele não fez esse nexo, enfim. E aí eu comecei a aceitar a doença. E uma coisa que eu fui desenvolvendo após a síndrome da fadiga crônica foi intolerância ao álcool. Intolerância ao álcool, eu vim desenvolvendo intolerância ao álcool cada vez mais, e tinha sintomas tipo do PEN, né? Ficava mal-estar mesmo, como ficasse embriagado, eu tomava um pouquinho assim, e ficava assim dias, e era dias como se fosse de porre. E o PEN muitas vezes é tipo um porre para a maioria das pessoas, como se fosse de porre, né? De ressaca, né? E aí, um dia eu resolvi beber um pouco mais. Eu sempre bebi pouco, mas um dia eu resolvi beber um pouco mais. Eu fiquei um mês
mais ou menos, ou um pouco mais, não me lembro ao certo. Eu não conseguia levantar da cabeça, enxaqueca, a minha cabeça parecia do tamanho de um planeta Terra, entendeu? Eu, assim, muito ruim, assim, sintomas, enjoo, ânsia de vômito, chegava a vomitar, e eu fiquei um mês assim, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou sair disso, eu achei que eu ia ficar assim para sempre, né? Enfim, aconteceu um evento, eu não sei o que aconteceu, de um dia para o outro, simplesmente desligou a chave, e eu voltei, continuei com a síndrome fadiga crônica, mas parou todos esses eventos, mas foi um mês de um grande pain por conta de um dia que eu bebi um pouco mais do pouco que eu já bebia. E nesse processo de mal-estar e tal, que eu falei, eu fui tentar no computador lá com dificuldade de procurar, não sei o quê, e coloquei em inglês, claro, né? Síndrome fadiga crônica, intolerância ao álcool. Ele é usado, intolerância ao álcool chega a ser um critério diagnóstico, de alguns desses grupos de critérios diagnósticos é usado como critério diagnóstico, intolerância ao álcool. Então, e a gente percebe nosso grupo, as pessoas, geralmente, ou não bebem, nunca beberam, ou bebem muito pouco, ou deixaram de beber. Né? Então a gente vê isso muito no grupo. Tem algumas exceções, tem algumas pessoas que conseguem, mas assim, é um padrão bem geral do nosso grupo. Eu acho que uma coisa importante aí a ser colocada, que o pessoal do grupo aqui colocou, que é a sensibilidade com medicação, álcool e alimentos, né? O Vinícius, por exemplo, ele tem uma sensibilidade muito grande com medicação psiquiátrica. Ele não se dá bem com as medicações psiquiátricas. Já ele tenho sensibilidade com alimentação. Toda vez que eu como, eu passo mal da desautonomia. Eu preciso deitar, eu sinto exaustão, eu sinto sudorese, os meus batimentos começam a aumentar. Então, assim, existe uma particularidade de cada paciente, né? Eu vi que a Lara perguntou aí mais acima sobre o nível de fadiga. Lara, existem todos os níveis, desde pacientes que estão há 8 anos sem conseguir se sentar. Eu acho que se você assistiu o documentário On Rest, eu te passei ele ontem, né? Você vai ver isso, que existem pacientes que não conseguem simplesmente se sentar, que o fato de se sentar desencadeia um pain, que é esse mal-estar pós-esforço aí por meses e meses e meses. E existem pacientes que são menos exacerbados, né? Eu, por exemplo, quando eu faço algo que me esforce demais, é muito comum eu dormir o outro dia o dia inteiro e não conseguir acordar. É muito comum, outra coisa também é dificuldade de raciocínio, parece que tem uma nuvem assim na sua mente, você não consegue pensar direito. São tudo questões que a gente vai se encontrando por aí, né? Mas eu acho que o Vinícius quer falar alguma coisa. Não, mas é isso mesmo, né? Esses sintomas cognitivos, o brain fog, né? Que inclusive também está se falando muito em brain fog, né? Lá dentro do pessoal pós-Covid, assim, eles falam, né, que a capacidade cognitiva ficou extremamente deteriorada, a memória deteriorada. A gente está falando aí os sintomas aí também, né? Problemas urinários, problemas diversos aí que são comuns, né? Que estão acontecendo com eles que acontece com a gente. Então, assim, a gente está vendo a mesma coisa, né, se repetindo, né? Infelizmente é o que está acontecendo e assim eu me perdi um pouquinho, tá, gente? Agora o problema cognitivo. Eu estava numa sequência, mas eu me perco muito. Para mim é um esforço muito grande para não me perder nas coisas. Eu sei que tem muitas coisas que eu deixei, que eu estou tentando lembrar que nessa nossa conversa que ficou meio incompleta. Muita coisa ficou incompleta. Oi? Gasto de energia, né, Vinícius? Gasto. Esforço para se concentrar já é um gasto de energia, enfim. Mas assim. E amanhã provavelmente eu vou estar bem destruído, porque assim é um esforço importante estar aqui e tal. Inclusive um dos motivos pelo qual acho que os portadores da síndrome fadiga crônica têm dificuldade de se fazer representar. Porque a gente está sempre muito ruim, é muito difícil a gente se organizar como grupo, é muito difícil, eu acho que é um grande problema. E muitas vezes, como não é uma doença muito bem reconhecida,
as pessoas não conseguem ter auxílio trabalhista, não conseguem não sei o quê e tudo mais. A Ojana fez uma pergunta ali sobre a questão da nossa opinião de 0 a 10 em relação à medicina no Brasil, em relação ao acolhimento e o tratamento da síndrome da fadiga crônica. Ó, Zero. vou falar aqui, Ojana está fazendo medicina, a gente tem que investir nela, viu, Vinícius? Ah, é? Opa! Ojana, Vamos. o que, assim, eu acho que a gente não está aqui nem para atacar a medicina ou atacar alguma profissão em específico. Eu acho que o grande problema de tudo é que a gente não está sabendo se unir. Não só os pacientes, mas os médicos e as outras vertentes, porque exige aí eu acho que a gente está se perdendo a partir do momento que a gente está partindo só para deixando de olhar o corpo como um todo. O corpo é um todo. O corpo tem o aspecto psicológico, o corpo tem o aspecto físico. Então a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do médico, a gente precisa do nutricionista, precisa do fisioterapeuta e é uma equipe que precisa trabalhar junta. Então, a partir do momento que vai cada um para um lado, a gente não vai conseguir lidar com essa doença. É uma doença que tem que ser lidada em equipe, em uma equipe multiprofissional aí, que desenvolve Multidisciplinar. até mesmo porque é muito comum, por exemplo, o paciente ir no cardiologista, o cardiologista tira o remédio do neuro, que tira o remédio do psiquiatra, que vai lá e tira o remédio do outro, e o paciente não sabe o que fazer. Entendeu? E eu não responsabilizo a medicina em si em relação a isso. Eu acho que isso é uma característica humana, né? Uma tendência a trabalhar sozinho. E na verdade, eu acho que não é bem por aí que funciona. Eu acho que devia ser algo mais na perspectiva em conjunto aí. E, infelizmente, no Brasil não existem pesquisas médicas a respeito do assunto. É muito difícil você saber de algum médico que tem afluência que você vê lá fora, apesar de lá fora ainda não ter resposta, porque não tem. Não é que existe um protocolo de tratamento lá fora, não. Ainda não existe esse protocolo específico, mas existem pessoas pesquisando. Existem pessoas dispostas a ouvir o que o paciente tem para dizer, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que falta na medicina hoje aqui no Brasil. E eu não culpo os médicos por isso. Eu acho que a gente tem que trazer essas informações à tona e estimular essa pesquisa nessa área, que é uma área que, antes do Covid, já supunha que existia de 15 a 30 milhões de pessoas sem diagnóstico, sendo tratadas equivocadamente. Agora, com o Covid, com certeza esse número aumentou, porque o pós-Covid está sendo diretamente relacionado à síndrome da fadiga crônica. Então, assim, eu acho que já está na hora de começar a desenvolver pesquisa no Brasil, entendeu? E é essa, assim, a minha perspectiva, né? Não sei se a do Vinícius é a mesma. Sim, com certeza. A educação a educação dos médicos é algo bastante importante. Precisa isso ser tratado dentro das cadeiras, dentro da medicina, dos cursos de medicina, né? É fundamental, né, para que a gente mude esse panorama. Eu acho que a questão da Covid, a coisa vai mudar, né? Ainda que a gente não diga que esses quadros pós-Covid se assemelham com a síndrome crônica são a mesma coisa, mas que olhe com cuidado, porque o que a gente está vendo é um grande número de pessoas que, né, não tem um diagnóstico. Uma coisa importante, tá? A grande maioria dos portadores da síndrome da fadiga crônica não são diagnosticados. Estima-se que só 10% dos portadores da síndrome da fadiga crônica nos Estados Unidos são diagnosticados. E o resto é tratado como doença psiquiátrica, principalmente. Infelizmente, são tratados como doentes psiquiátricos e não necessariamente só são doentes psiquiátricos, podem ser também, porque muitas vezes a doença psiquiátrica acaba sendo uma consequência, uma doença secundária, né? A síndrome da fadiga crônica, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. E o que a gente está vendo aí, o pessoal pós-Covid sendo tratado como doente psiquiátrico e tendo desautonomia, que é uma doença orgânica
e muitos deles também ou tem só desautonomia, ou às vezes tem desautonomia e síndrome da fadiga crônica. Enfim, nós temos muitos quadros aí pós-Covid que deixam entender que tem a síndrome da fadiga crônica. Desautonomia a gente pode bater martelo. Síndrome da fadiga crônica, eu quase bato martelo, que muitos quadros se encaixam perfeitamente também. Nosso tempo aí, nosso tempo está terminando, né? Eu quero agradecer a todo mundo aí pela participação. Futuramente terá mais. O intuito é trazer uma conscientização aí a respeito do assunto e trazer um movimento aí, até mesmo para ajudar essas pessoas que não estão chegando a esse diagnóstico e estimular a pesquisa no Brasil, estimular o atendimento qualificado desses pacientes aí e agradecer imensamente aí também o Vinícius, que se dispôs a falar com a gente, né? O pessoal do grupo se apoiando, né? E fortalecendo tudo aí nesse processo. Também gostaria de agradecer a atenção de todos e estamos juntos aí. Eu não sei aqui, eu acho que vai cair já, né? Eu não sei como é que funciona essa contagem de tempo, mas acho que já vai cair já. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Eu não consegui me preparar muito bem para essa conversa, mas eu acho que deu para dar uma iluminada aí um pouquinho para o pessoal a respeito da doença.